O artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor define consumidor como aquela pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um produto como destinatário final. Ocorre que quando se trata de pessoa jurídica, essa definição de destinatário final fica um pouco complicada porque a lei não fala mais nada a respeito disso. Hoje você vai saber quando uma empresa pode utilizar o Código de Defesa do Consumidor a seu favor para fazer uma reclamação. Eu sou Carol Com e aqui no canal Não Me Engane você fica sabendo todos os seus direitos como consumidor. Identificar quando uma pessoa jurídica pode ser enquadrada como destinatário final de algum produto não é uma tarefa muito fácil. Afinal de contas, uma pessoa jurídica pode ser desde aquela dona de casa que resolveu abrir um MEI para fazer pequenos reparos em roupas e assim garantir uma renda extra, passando por um dono de restaurante, até uma multinacional bilionária. Quando se trata de uma empresa grande ou pequena, que, por exemplo, compra água mineral para consumo dos funcionários, não há o que se discutir. Qualquer empresa que faça isso é considerada consumidora porque comprou aquele produto ali para consumo dos funcionários. A mesma coisa a gente pode dizer quando uma empresa compra um automóvel, por exemplo, para um dos seus diretores utilizar como automóvel particular. Quando ele faz isso, ele tira esse produto do mercado de consumo. Então é considerado destinatário final. Então, nesses casos, por exemplo, as pessoas jurídicas são consideradas destinatárias finais e caso ocorra algum problema, elas podem sim utilizar o Código de Defesa do Consumidor para fazerem uma reclamação. Só que cada empresa tem os seus problemas diferentes, cada empresa tem um porte diferente. Então não tem como a gente comparar o problema daquela dona de casa que abriu um MEI para fazer ali pequenos reparos e garantir uma renda extra com os problemas de uma empresa multibilionária que tem muitos recursos financeiros ali para brigar na justiça e contratar uma banca de advogados caso ocorra algum problema com elas. Indo para o Código de Defesa do Consumidor, a gente pode resumir de uma maneira simples o destinatário final como sendo aquele que retira aquele produto de circulação. Ele vai ser o último daquela cadeia produtiva e não vai utilizar aquele produto para gerar lucro. Ele não vai servir como instrumento para ganhar dinheiro. Sendo assim, você imagina uma grande empresa de transportes que adquire 500 caminhões para fazer os transportes ali das suas mercadorias. Embora a empresa não venda os caminhões, ela vai utilizar esses caminhões ali como instrumento para gerar o seu lucro. Por isso, se um ou mais caminhões apresentarem algum problema dentro do prazo de garantia, essa empresa não será amparada pelo Código de Defesa do Consumidor. Ela vai ter que fazer ali a sua reclamação em cima do Código Civil. É importante deixar claro aqui que a pessoa jurídica não fica desamparada caso compre algum produto que venha apresentar defeito. Ela só vai ter que utilizar o Código Civil ao invés do Código de Defesa do Consumidor, como nesse caso que eu dei de exemplo. E por que nesse caso do exemplo de uma grande empresa de transportes isso acontece? Porque não há a hipossuficiência. Tanto a empresa de transportes quanto a concessionária que vendeu estão ali em pé de igualdade para uma disputa judicial. Agora imagine a seguinte situação. Uma pessoa comprou um caminhãozinho usado, financiado ali em 48 vezes, para fazer pequenos serviços de frete e resolveu abrir uma pequena empresa para fazer isso. Você acha que essa pessoa está em pé de igualdade com uma grande concessionária caso haja uma disputa judicial? Ambas são pessoas jurídicas, mas elas não estão em pé de igualdade. A pessoa que comprou o caminhão, nesse caso, vai ser considerada hipossuficiente. Por isso, ela vai ter amparo no Código de Defesa do Consumidor para fazer a sua reclamação, embora ela use o caminhão também como instrumento para gerar lucro. A hipossuficiência é um dos princípios que regem o Código de Defesa do Consumidor. E isso porque fica difícil tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica, que seja uma pessoa jurídica pequena, entrar numa disputa judicial em pé de igualdade com grandes empresas multimilionárias. Por conta disso, o Código de Defesa do Consumidor estabelece a inversão do ônus da prova em favor do consumidor,
assim como o lugar onde a ação vai correr, que vai ser no domicílio do consumidor e não no domicílio da empresa, que é como ocorre no Código Civil. Nesse sentido, o próprio STJ já estabeleceu que, caso a pessoa jurídica apresente alguma vulnerabilidade, que pode ser econômica ou até mesmo geográfica, vai ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor em eventuais ações judiciais. Foi o caso, por exemplo, de uma pequena costureira que comprou uma máquina de costura numa loja comum, parcelado em 20 vezes, e essa máquina apresentou defeito. Essa costureira utiliza a máquina para fazer pequenos reparos e ganhar dinheiro em cima disso. No caso dela, o STJ decidiu que o lugar onde a ação seria julgada seria onde a costureira mora, que é em Goiânia, porque se fosse seguir o Código Civil, teria que ser julgado em São Paulo, que é onde fica a sede da empresa. E como a costureira é vulnerável, nesse caso é hipossuficiente, ela não teria dinheiro para ir até São Paulo para resolver um problema desses, então ela foi considerada hipossuficiente, então por isso a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em favor dela. É importante deixar claro aqui que a questão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor para pessoas jurídicas, em certos casos, vão ser ali avaliados caso a caso, tá? Não existe uma regra geral. A regra geral é apenas quando a pessoa jurídica, independente do tamanho, realmente utiliza aquele produto como destinatário final. Quando ela utiliza aquele produto como instrumento para gerar lucro, o Poder Judiciário vai sim analisar caso a caso para saber se vai aplicar ou não. Por isso é importante, caso você seja uma pessoa jurídica e tenha algum problema com algum produto, que você procure um advogado para estudar o seu caso, e ele vai estudar o seu caso ali para saber exatamente onde pegar e demonstrar para o juiz aonde estão a sua vulnerabilidade e a sua hipossuficiência em relação ao fornecedor. Por hoje é só, muito obrigada e até o próximo vídeo.